Noutra esfera da atualidade, os portugueses vão a votos no dia 18 de maio. São eleições legislativas antecipadas depois do chumbo de moção de confiança ao governo de Luís Montenegro. O Jornal do Domingo conversou a partir dos Açores com Paulo Mendes. Ele é sociólogo e ajudou-nos a entender as consequências políticas destas eleições antecipadas e de que forma é que poderão atingir, por exemplo, a integração das comunidades africanas em Portugal e, nomeadamente, da regularização dos processos de vistos. Recentemente, Portugal tinha mais de 300 mil processos por resolver, pessoas que não conseguiam trabalhar, estudantes que não tinham o seu visto e que tinham dificuldades em frequentar as aulas, entre outros problemas que este governo herdou. Uma moção de confiança chumbada pela oposição derrubou o governo português. O governo de Luís Montenegro caiu por causa do envolvimento do seu chefe numa controvérsia sobre um possível conflito de interesses, depois da imprensa portuguesa ter publicado notícias dando conta que o primeiro-ministro recebia avanças de um conglomerado de quem era consultor. A empresa que prestava este serviço foi passado para o nome da esposa e dos filhos, mas isto não chegou para evitar toda a polémica e o chumbo parlamentar que derrubou o governo de coligação PSD-CDS-PP. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições para 18 de maio, eleições que os portugueses nesta altura dispensavam. Mas será que havia outra solução? Eu acho que se perguntares a maioria dos portugueses, tendencialmente iam para essa outra solução sem ser aquelas eleições, não há nenhum drama, a democracia funcionar nesse sentido. Mas parece que o que é que está em causa, que foi de facto uma crise disputada pelo próprio Primeiro-Ministro, num caso muito concreto dele, que não estamos a falar nenhuma situação de ilegalidade, no limite estaremos aqui a falar de uma situação de moralidade e da ética no contexto político, me parece que fazia muito mais sentido que se o próprio governo não apresentasse a moção, portanto, de confiança, ou aceitasse, por outro lado, a própria comissão de inquérito, ou, por outro lado, o próprio PS pudesse abster-se na apresentação da moção de confiança. Não fiz o que aconteceu e vamos ter aqui as eleições numa situação que acaba por fragilizar, na minha perspectiva, até o contexto de Portugal, que nós estamos a atravessar, num contexto interno muito difícil, externo também particularmente exigente e complexo. A última coisa que seria desejável era, portanto, enfim, menos de um ano, que os portugueses são chamados de novo, portanto, a pronunciar-se na escolha do próximo governo, sem garantias no sentido de se poder aqui de haver uma alteração substancial naquilo que hoje é o quadro político em Portugal. Esta crise apanhou os partidos de surpresa e vão ter que correr contra o relógio para alinhar estratégias. Na sexta-feira foi divulgada uma sondagem que coloca a coligação que governa Portugal à frente das intenções de voto, mas sem maioria, resultado de uma fragmentação do espectro político português, obrigando quem vencer as eleições a fazer acordos pós-eleitorais. Luís Montenegro já anunciou que, apesar do seu governo ter caído, não vai desistir da liderança dos sociais-democratas, mas o certo é que já começa a haver uma vaga de fundo para que Luís Montenegro seja substituído. E há um nome que não sai da linha da frente, o de Pedro Passos Coelho, o último primeiro-ministro social-democrata, que apesar de ter ganho nas urnas, não teve maioria parlamentar para formar governo, perdendo para uma coligação de esquerda que foi liderada pelo socialista António Costa. O próprio PSD neste momento está refém da situação do próprio Luís Montenegro, ou seja, portanto, não há condições neste momento de se poder apresentar para as eleições do próximo dia 18 um outro líder, não é? Portanto, acabou-se aqui por cerrar as fileiras em relação face àquilo que eu argumento, que agora depois, enfim, nessa dinâmica de quem a culpa aqui nessas eleições. O governo de Montenegro não teve tempo para implementar reformas. Havia uma que colocou na lista de prioridades e que toca diretamente a nossa comunidade, a gestão do fluxo de imigrantes, com Portugal a ter que regularizar mais de 400 mil imigrantes que foram acumulando nos serviços de estrangeiros e fronteiras, deixando imigrantes pendurados sem poder regularizar a sua situação, estudantes sem poder renovar os seus vistos. Houve aqui uma falha de políticas públicas no último governo aqui do PS em relação às políticas públicas de imigração em Portugal. Não há um caminho consistente em relação aquilo que deve ser a política de imigração em Portugal, ou seja, há uma necessidade do mercado de trabalho, mas não estamos apenas a mandar vir homens e mulheres, estamos no sentido de mão de obra.
São homens e mulheres com suas expectativas, com os seus sonhos, com a sua dimensão cultural, e é preciso criar as condições da sua integração, e é um dos temas que efetivamente vamos ficar seguramente, portanto, a perder, digamos, também com essa, digamos, com essa crise política, e esse tema afeta particularmente a comunidade cabo-verdiana, tendo em conta que é uma das comunidades com maior peso e com maior significado em Portugal, e vai haver uma suspensão nos próximos meses, parece-me, até haver aqui um novo governo. Os portugueses regressam às urnas no dia 18 de maio. Espera-se que seja uma campanha de ideias e propostas e não à volta das falhas de ética de Luís Montenegro.